Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, é uma alegria estar com vocês hoje à noite, conhecer mais uma parte do povo de Deus, podermos adorar juntos é um privilégio, amém? Como o pastor disse, meu nome é Deni, eu sou casado com a Keila e nós moramos em Belo Horizonte há 4 anos, estamos ali pastoreando a igreja Nazareno Caiçara, uma igreja pastoreada por 36 anos pelo pastor Fernando Sá Nogueira, e ele se aposentou em 2019, veio a falecer em 2021, ano passado, e ano retrasado já, né, agora. E faz 4 anos nós estamos ali, eu e minha família. Temos 3 filhas, uma de 14, que está, meu coração fica só a graça de Deus, né? Ela tira foto, eu falo para ela assim, se postar você apanha, não pode postar. Tem uma de 9, que vai fazer 10 anos daqui 10 dias, e tem uma de 2 anos. A de 14 é paulista, a de 9 é pernambucana, e a de 2 é mineira, e parou por aí. Amém? Bom, é uma alegria realmente, queridos, estar junto com vocês hoje à noite. E eu não vim aqui para pregar, pastor é cheio de onda, né? Eu vim aqui para tratar algumas coisas pessoais, e ele me arrumou aqui. Então, qualquer propaganda, vocês falem com o pastor, tá certo? Não é coisa minha. Mas eu gosto muito desse tema. Nós tivemos durante o ano de 2022, não esse tema voltado para o mês, para o ano, mas para o mês. E é o tema deste mês que eu quero compartilhar com você hoje à noite, construindo uma mentalidade de crescimento. Glória a Deus, porque é o ano do crescimento. Nós lá em Caiçara, nosso ano é o ano da alegria. Nós terminamos agora o tempo de construir, e tudo aquilo que a gente constrói, quando você vê construído, o pastor está construindo, cada etapa que termina dá uma alegria. Então nós estamos lá no tempo de alegria, ano da alegria, uma bênção de Deus. Mas eu quero compartilhar com vocês, já vai estar aqui já na tela, o irmão vai acompanhando, eu tenho aqui, você vai me acompanhando, tá? Não vou pedir para passar, passa, você vai jogando para o povo aí também. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. E o tema específico desta mensagem é renovamente. Renovamente. Romanos capítulo 12, nós vamos ler na versão NAA, e depois nós vamos ler aqui na tela na versão A Mensagem. Romanos 12, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Amém? Podemos ler? Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora nós vamos ler aqui juntos na tela. Acho que não vai dar para os irmãos lerem, né? Tá meio... Vamos ver se dá certo. Mas olha, na versão A Mensagem diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Amém? Então isso é Romanos 12, 1 e 2 na versão A Mensagem. Só está um pouquinho diferente. Queridos, ainda quero olhar com vocês para Lucas, capítulo 5, versículo de número 36 a 39. É um texto conhecido da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus, Ele diz que nós não podemos colocar vinho novo, remendo novo em pano velho, e nem vinho novo em odres velhos. Olha o que diz, versículo 36. Também lhes contou uma parábola, Lucas 5, 36.
Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, se coloca vinho novo, deve ser posto vinho novo em odres novos. E ninguém bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amém, queridos? Amém ou não amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos que a graça do Senhor nos envolva nesta palavra. Na meditação desta palavra, o Senhor use a minha vida para a tua glória e abençoe o teu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cresça e eu diminua e a tua luz brilhe sobre as nossas vidas e saiamos daqui edificados em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, crescimento é uma ordem natural da vida. Tudo que é vivo cresce e tudo que é saudável cresce. Crescimento é algo natural. Crescimento também deve ser algo desejado e planejado. Crescimento não pode ser algo inusitado, algo por acaso, cresceu. Não, crescimento deve ser planejado. Crescimento deve ser desejado. Uma família, quando ela se constitui, quando alguém casa, deseja crescer, sai da casa dos pais. Ele não quer ficar da mesma situação, né? No primeiro ano de casamento, se ficar igual, no segundo, no terceiro, e se está de aluguel. Não, ele quer crescer, quer comprar a casa, quer comprar um carro, e vai constituir família, assim não é? Sim ou não? Amém? Então crescimento é algo desejado, deve ser planejado. Crescimento deve ser intencional. Crescimento não pode ser algo por acaso. Crescimento deve ser algo intencional. Você podia dizer isso para o seu irmão? Crescimento deve ser intencional. Amém? Nós temos que ter a intenção de crescer. Nós precisamos ter o desejo de crescer. Agora, o Senhor Jesus, Ele nos traz aqui, através do apóstolo Paulo, dizendo que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos trazer uma mentalidade nova. E ele diz que a transformação vai acontecer por ali. A transformação não vai acontecer porque eu fiz alguma coisa alienada do que eu pensei. O crescimento, ele acontece mediante aquilo que nós pensamos sobre isso, mediante aquilo que nós desejamos sobre isso, mediante aquilo que nós construímos sobre isso. E a igreja do Senhor Jesus, ela é convidada. O apóstolo Paulo convida o povo, e ele diz, olha, vocês precisam renovar a mente de vocês. E ele diz o porquê. Ele diz, olha, não fiquem se moldando às coisas desse mundo. Olha, é a primeira vez que eu venho aqui em Brasília. A cada lugar que você se encosta, você entra num táxi, você pega um Uber, você conversa com o pastor, a conversa é uma só. E nós sabemos, é o momento político que o Brasil está vivendo. Mas a igreja não vive pela política. A igreja não vive pelo status da política ou do que está acontecendo aqui neste mundo. A igreja, ela tem um termômetro, a igreja, ela tem um guia, a igreja, ela tem um rumo, e é o Senhor Jesus quem declara isso. Amém? Então Paulo disse o quê? Não se amoldem. Daqui a pouco nós vamos perceber que a conversa no grupo da igreja é só essa, a conversa no grupo da família é só essa, e a conversa no grupo da escola é só esse, e no grupo do trabalho é só esse. Quando vê o que está acontecendo, nós nos amoldamos. Estou pegando esse assunto, mas tem tantos outros. Não sei se aqui, isso vira e mexe e vem à tona. Comida. Aí, agora é a onda da comida saudável. Vamos comer castanha, vamos comer fruta cristalizada, vamos, glúten, e, que mais? O negócio do leite lá tira a lactose, tira o glúten, tira o açúcar, isso. Aí os irmãos começam a fiscalizar os outros irmãos. Olha, aí chega aquele irmão que é mais santo, ele fala, irmão, você está em pecado. Irmão, isso
olha a Coca-Cola, e olha isso, e olha aquilo. E aí você tem que lembrar o irmão o quê? Irmão, o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o Paulo ainda diz o quê? Ninguém vos julgue por comida, por bebida, por sábado, por lua, por nada. Então, sem querer, nós podemos nos acostumar com as coisas desse mundo. Isso é se amoldar. Isso é se amoldar. Por exemplo, a gente se molda à moda. Todo mundo pode achar incrível, mas esse negócio do rasgado foi num nível que, fala a verdade, pouca gente estava esperando. Coisa que era uma coisinha assim de um bolso, né? Era um negocinho assim de um bolso, era uma costurinha. Agora fica metade da roupa em algum lugar que você não sabe onde está. É um pedaço de roupa aqui, um outro pedaço aqui, trem pendurado. Deve ter saído de uma guerra essa pessoa, não é possível. Ou foi roubar manga em algum lugar, saiu no arame farpado, rasgando tudo. Mas a gente se amolda quando vê, tá a gente, pastor, pregando no culto de jovens com o joelho rasgado. Pastor já veio com o joelho rasgado já? Não veio, não se amoldou. Mas às vezes a gente se pega se amoldando, coisas naturais vão dar molde a nós, vão dar forma a nós. E é isso que Paulo está falando, não se amolde. A gente acha que a gente tem que estar esperto só com aquilo que é pecado. Não é só o pecado, tem coisa que não é pecado e dá uma forma na gente, e a gente tem que prestar atenção. Então não se amolde. E aí ele disse, em contrapartida, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele diz, por quê? Se você transformar, você vai experimentar. Amém? Vamos falar juntos? Se eu transformar, eu vou experimentar. E eu vou experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Muito bem, mas aí vem Jesus e diz para nós que, contando uma história de que ninguém pega um remendo novo e coloca num pano velho, porque diz que o remendo novo vai forçar o pano velho. E ainda diz assim, ó, na versão NAA, eles não combinam. Não combina. E ele diz ainda, e também ninguém coloca. Quando ele fala ninguém coloca, ele não está dizendo que isso é impossível de acontecer. Ele está dizendo que não é ideal, não é o que se espera. Ninguém coloca um vinho novo em odres velhos. E aí ele vai dizer que o vinho novo, ele vai se expandir. E ao ser colocado num odre velho, o vinho vai romper o odre, e ambos se perderão. Guarde essa expressão: vai perder o vinho e vai perder o odre. Então a roupa, o remendo velho, né, ele vai forçar, ele vai rasgar. O remendo novo, ele vai rasgar a roupa velha. Ele diz ainda que não é uma boa combinação. E sendo o vinho, ele arrebentará o odre, e ambos se perderão. Agora pense comigo, o evangelho de Jesus é o vinho. O evangelho de Jesus é o pano novo. O que ele estava querendo dizer? Eu tenho uma mensagem nova para vocês. Eu tenho um ensinamento novo. Eu trouxe o novo evangelho, a boa nova, o evangelho, o anúncio do novo tempo. E a mentalidade daquela época não podia receber, ela era envelhecida. Pastor Carlito Paz diz o seguinte: tem igrejas que, se você pegá-la e colocá-la do jeitinho que elas estão, colocá-las no século 20, elas não precisam mudar nada. O que quer dizer isso? Elas envelheceram. Elas pararam no tempo. Não é o caso da igreja daqui, Inaci, que é a igreja do Nazareno. Me ajuda aí, a igreja do Nazareno Celular Internacional. Aleluia.
muita renovação. Agora a renovação, ela não vem das cadeiras. A renovação não vem das luzes. A renovação não vem da cor. A renovação vem da mente. É porque a mentalidade se renovou que essas coisas aconteceram. E Jesus está dizendo: eu tenho algo novo para vocês. E se vocês não renovarem a mente de vocês, o que eu tenho vai arrebentar com vocês. É isso que ele está dizendo. O evangelho que eu estou pregando é tão poderoso. Se você não renovar a sua mente, o meu evangelho vai te arrebentar. Agora, sabe o que vai acontecer? Você vai perder e o evangelho vai perder. Então a melhor postura do crente é se renovar. Amém? Nós não estamos falando de coisas que a igreja pode fazer, é a própria palavra, o próprio desejo do Senhor Jesus em guiar o cristão, em guiar a igreja. É um caminho de crescimento, é um caminho de renovação, que se essa renovação não acontece no caminho, ela explode dentro de você, acaba com você. Agora, coisa linda é quando a gente se renova. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, mas se o vinho novo for colocado num odre novo, ambos se conservarão. Sabe o que quer dizer, querido? Quer dizer que o vinho me conserva e eu conservo o vinho. Quem trabalha no cultivo da uva, quem trabalha no vinhedo, ele sabe que quando as uvas são extraído o vinho e é colocado aquele suco de uva dentro dos barris, e aquele barril ele fica ali fermentando aquele suco de uva até se tornar vinho. Sabe o que acontece? O vinho recebe essência da madeira e a madeira recebe essência do vinho. Por isso você vê o vinho mais amadeirado, é a essência da madeira. E é isso que Jesus está dizendo. Se houver uma renovação, se você for um odre novo, você conserva o vinho e o vinho te conserva. Você vai passar a ter a essência do vinho e o vinho vai passar a ter a sua essência. Por isso que a mensagem do evangelho, a multiforme graça de Deus que é mostrada pela igreja, é coisa linda. Porque aqui é o ano do crescimento, lá em Caiçara é o ano da alegria, lá em outro lugar é o ano do avivamento, em outro lugar é o ano do levantamento. Não importa qual é o ano, a multiforme graça de Deus através da igreja faz tudo isso. Ela opera tudo isso. O que está acontecendo? É a essência de cada lugar se fundindo ao evangelho. E aí, queridos, sabe o que acontece? Nós nos tornamos a mensagem. Nós nos tornamos as verdades. E você vai ver isso na palavra. Vamos ler ainda Efésios 4, 22 a 24. Efésios 4. Se puder abrir. Efésios 4, 22 a 24. Olha o que diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? E aqui há 3 verbos que ele fala. Olha, ele fala sobre despir, ele fala sobre renovar e ele fala sobre revestir. Essa renovação precisa passar por essas 3 coisas. Nós precisamos despir, precisamos tirar os velhos pensamentos. Ah, mas aqui na igreja sempre foi assim, mas agora vai ser diferente. Mas a gente comprou as cadeiras agora, mas agora surgiu uma nova. Mas a gente pagou o púlpito agora, mas surgiu um novo. Nós não podemos nos apegar a coisas que são apenas estrutura. Isso tudo é estrutura. Agora é a luz e tal, e é o altar aqui desse jeito, e o púlpito assim, e o aquário assim, o irmão. E eu fiquei, depois vai me passar todas as dicas lá do instrumental, que eu fiquei descolado em vocês ali. Não sai daqui enquanto não levar tudo. Batera lá vai me ajudar lá. Tudo se renova. Amém?
Tem hora que mesmo sendo bonito a gente tem que se desfazer, porque tem o melhor. Tem hora que mesmo sendo, isso aqui funciona, isso aqui está tudo bem, tá, mas tem um melhor. E outra coisa, isso aqui é apenas estrutura, estratégia, maneira. Pastor Jeremias Pereira diz assim: olha, a estratégia a gente vai mudar 100 vezes, mas não vamos mudar a essência, não vamos mudar a visão, não vamos mudar o poder da palavra, mas o jeito de fazer, 200 vezes a gente pode mudar. Então, nesse ano do crescimento, muita visão de Deus o pastor vai trazer, muito alinhamento espiritual. Mesmo, o ano passado o pastor falou tal coisa, agora mas hoje é um outro tempo, hoje é um novo momento, e a igreja vai caminhar para um novo momento, e se você não se renovar, você pode se perder no meio do caminho. Sendo um crente tão bonzinho como você é, está aqui numa quarta-feira, mês de janeiro, de férias, você está aqui hoje, glória a Deus, e tem alguém em casa também, glória a Deus. Mas mesmo sendo tão bonzinho como você é, se você não renovar, você pode se perder no meio do caminho, porque em algum momento se apegou a alguma estrutura. Nós não podemos nos apegar à estrutura. Sabe por que eles crucificaram Jesus? Porque eles se apegaram à estrutura da lei. Claro, foram instrumentos de uma coisa que Deus elaborou, o plano da salvação, sim, mas ligado a isso, estava um povo engessado, estava um povo petrificado, que não conseguia sair daquela situação. E é por isso que Jesus contou essa parábola: se vocês não renovarem, vocês vão se perder, vai perder o evangelho e vocês vão perder. Olha, o evangelho que eu tenho é uma roupa nova, e a minha roupa nova não combina com essa roupa velha. Sabe por quê? Porque a minha roupa nova vai forçar essa roupa velha sua, e ela vai rasgar. E o que é uma pessoa rasgar? Pensa. Sabe por quê? Porque tanto o odre quanto a roupa sou eu e é você. É uma pessoa, somos nós somos o odre, nós somos essa pessoa que precisamos nos renovar. Agora, se eu não renovar, eu posso me perder, posso perder a mensagem. Olha lá em Timóteo comigo, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos. Toda vez que eu leio essa lista eu fico triste. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma, agora olha essa palavra, tendo o quê? Forma de piedade. Forma de piedade, mas negando o poder, fique longe também destes. E aqui vem essa palavra, aparência. Aparência. Tem forma de piedade, tem forma de crente, tem uma aparência de crente, mas não é crente. Tem um linguajar de crente, mas não é crente. Tem uma Bíblia de crente, sabe cantar como Zaqueu e tudo mais, mas não é. Tem aparência, tem forma de piedade. Então, queridos, isso é aquela pessoa que não se renova. Às vezes nós nos encantamos com as aparências. Põe essa imagem ali, a próxima imagem ali. Às vezes nós nos encantamos com as aparências e ficamos pensativos com aquela máscara. Sabe, ficamos, mas por trás da máscara há uma pessoa apodrecida, há uma pessoa envelhecida, há uma pessoa que não acompanhou o processo de Deus. Lembre-se, são pessoas. O odre são pessoas. As roupas são mentalidades.
maneiras de pensar que no decorrer do tempo precisam se renovar. Muitas vezes nos encantamos com a aparência em detrimento da essência. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Eu preciso me renovar para não me perder. Tudo aquilo que eu me agarrar com o tempo, se eu não me desprender, eu vou perder. Eu vou me perder. Por isso, o que a Bíblia diz sobre a luz, sobre o cristão, sobre o justo? A vida do justo, ela é o quê? Como a vereda, né? Lá em Provérbios 4:18. A vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando como? Dia após dia. Cada vez mais. Até quando? Até ser dia perfeito. Então, querido, é sempre se renovando. Nunca vai parar. Nunca vai parar. Enquanto Jesus não voltar, a vida aqui na terra é de constante renovação. É de constante adaptação. Pastor, daqui um sei lá quanto tempo não vai estar aqui mais, porque ninguém é eterno. Não estou profetizando nada, não estou nem falar nada aqui disso. Mas nem eu vou estar lá na minha igreja, na igreja que eu pastorei, o pastor não vai estar aqui. Sabe por quê? Porque ninguém é eterno. Nem você vai estar aqui. Aí vai vir um outro pastor, mais novo, na mesma idade, não sei, com outras modas, com outras coisas, do seu momento. E aí, mas o pastor fazia assim, mas o pastor fazia assado, aquele copo era do pastor, aquele óleo com aquela, e o tal, mas agora, foi meus irmãos, em 2023, em janeiro, passou um pastor lá, falando que tinha que renovar. Pega lá no vídeo, está gravado. Alguém vai dizer, para a gente poder lembrar que se eu me apegar, no momento que eu me apegar à estrutura, quando ela passar, eu também vou passar. Eu vou me perder. Então eu preciso me renovar para não me perder. Vamos falar juntos? Eu preciso me renovar para não me perder. Nós pastores precisamos nos renovar sempre. Olha, eu vim na viagem agora, a mala cheia de livro para ler, enquanto está uma fila, leia. Aí lê também. Eu estou lendo 4, 5 livros de uma vez, e ouve mensagem, e lê livro de novo, e lê uma Bíblia na versão diferente, e começa a leitura de ano de novo. Por quê? Porque eu preciso me renovar. Porque o reino de Deus é dinâmico. O diabo não brinca, embora ele é bem, assim, o que ele tentou lá no Éden, ele tenta hoje, é a mesma coisa. Mas o cristão não, o cristão se renova. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas se eu me renovar, eu conservo dentro de mim o vinho, eu vou me fundir à mensagem, eu me torno a mensagem. Será que você consegue ler ali? Olha lá, mas se eu me renovar, vamos ler juntos? Eu conservo dentro de mim o vinho, eu vou me fundir a mensagem, eu me torno a mensagem. Eu quero que você abra comigo nesse texto, 1 João, capítulo de número 4, versículo 17, está na tela, pode passar, está na tela, vamos ler junto ali, ó. 1 João capítulo 4, versículo 17, eu sou apaixonado com 1 João, toda a Bíblia que eu compro, eu leio 1 João nela, já li 1 João, acho que umas 200 vezes, todas as minhas Bíblias têm marcado lá 1 João, vamos ler juntos? Vamos lá? Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, agora bem forte, vamos lá? Pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Eu sou a mensagem de Deus para esse mundo. Eu não sou Jesus, eu sou como Jesus. Amém? Eu trago dentro de mim a mensagem. Olha, Abacuque 2,14 diz assim: a terra toda será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E a gente imagina
quando lê esse versículo, ele é citado em outros textos, em Isaías também. E a gente imagina que vai chegar um momento que vai vir uma nuvem, né, com uma fumacinha aqui, e Deus vai apertar um fumação lá no céu, e aí a nuvem da glória, igual aconteceu lá com Salomão no templo, e vai encher a terra inteira com aquela nuvem de glória. Querido, não é isso. Não é isso. É o mesmo projeto do Gênesis. É o mesmo projeto de Mateus 28, é o mesmo projeto de Atos 1:8. Enchei a terra, frutifiquem, encham a terra, ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, por onde vocês forem, sejam minhas testemunhas. Isto é a glória de Deus enchendo toda a terra, porque a glória não está aqui no templo, a glória não está nos instrumentos, nas cadeiras, a glória está dentro de você. Amém? Vou falar de novo, se dá um amém melhor. A glória está dentro de você. Amém? É você cheio da glória de Deus que vai fazer diferença. Eu e você nos fundindo a mensagem que vai fazer diferença, é que vai trazer o crescimento em nome do Senhor Jesus, porque assim como Ele é, não é nem como Ele foi, nem como Ele será, como Ele é. Se a visão de João foi a visão até a crucificação, quando ele escreveu essa carta, então a visão dele é de um homem que viveu na terra de maneira milagrosa, entrou no mundo de maneira milagrosa, curou pessoas, amou pessoas, sabe, se deu por pessoas e morreu na cruz por pessoas. Essa visão de João até a cruz. Agora, se ele escreveu isso depois de Patmos, se ele escreveu 1 João após ele ter tido a visão de Apocalipse, então ele está sempre no presente. Veja, segundo ele é. Ele é. E qual a visão dele naquele momento? Olhos como chamas de fogo, na sua boca uma espada afiada, seus pés como latão reluzente. Um homem poderoso, um homem ressurreto, um homem perfeito. Assim como ele é, nós somos neste presente século, neste mundo. Você e eu somos a mensagem que esse mundo precisa ver. Você e eu somos o Jesus que essas pessoas precisam conhecer. Tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia, mas vão conhecer Jesus através de você, de olhar para você, porque nós nos tornamos a mensagem. Amém? Passa para mim, por favor, para nós lermos juntos. Olha lá, vista-se do novo, seja um odre novo. Agora eu quero convidar você a ficar de pé e falar isso para o seu irmão, bem forte para ele. Vamos ler juntos? Vista-se do novo, seja um odre novo, e você verá o impossível acontecer, o extraordinário diante dos seus olhos, o sobrenatural se tornará a sua realidade. Você vai viver uma vida exponencial. Você crê nisso, irmão? Em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso, eu vivo isso, eu prego isso, e eu procuro renovar a minha mente para cada dia viver isso. Agora veja, para a gente terminar, esse é o ano do crescimento. Amém? Então você tem que renovar, cara, construir uma mentalidade de crescimento. Traz mentalidade de crescimento. Eu vou crescer. Amém? Pegue, fala para a sua mente, fala para o seu coração. Eu quero ter uma mente que vai crescer. Eu quero ter uma mentalidade de crescimento. Eu quero pensar no crescimento, desejar o crescimento. Você deseja isso? Amém? Muito bem. Nós estamos aqui em algumas poucas pessoas, não sei quantas e não sei quantas lá em casa. Não sei se tem 30 pessoas, 40, não sei. Não sei. Quem contou? Ninguém contou. Não sei. Vamos dizer que tem 40 pessoas aqui, certo? Amém? Amém ou não amém? Quem está acordado, diga amém. Muito bem. Então, se nós combinarmos, vamos dizer que a igreja do Nazareno Celular Internacional, ela só tem as pessoas que estão aqui hoje. Vamos pensar nisso, certo? Só tem as pessoas que estão aqui hoje. Amém? E somos 40 pessoas aproximadamente. Amém? Vamos pensar que nós vamos ganhar uma pessoa
este ano de 2023. Uma pessoa. Cada um dos 40 vai ganhar uma pessoa para Cristo. Amém? Você gostaria de ganhar uma pessoa para Cristo? Esse ano? Agora, ganhar uma pessoa para Cristo não é só convidá-la para vir à igreja. Ganhar uma pessoa para Cristo é trazê-la para a igreja, é discipulá-la, é evangelizá-la, discipulá-la, cuidar dela e ensiná-la a ganhar mais uma pessoa. Isso quer dizer que no mesmo culto desse ano, nós teremos aqui quantas pessoas? Quantas? 80. Amém? Mas somos só nós, amém? Aí em 2025, que ano que vem é 2024, nós fizemos a mesma coisa com as 80 pessoas. E nós agora, ao invés de 40, somos 80 pessoas que vamos ganhar uma pessoa para Cristo. Em 2025, quantas pessoas seremos? 160. E se nós continuarmos fazendo isso durante 10 anos, só com as pessoas que nós estamos aqui hoje, em 2026, quantas pessoas seremos? Quanto? 320, né? Não, em 2025. 2024 seremos 80. 2025 seremos 160. 2026 seremos 320. 2027 seremos quanto? Vamos colocar 600, certo? Em 2028 seremos quanto? 1.200, vamos colocar que seja 1.000. Em 2029 seremos quanto? 2.000 pessoas. Porque hoje, em 2023, nós decidimos ganhar uma pessoa para Cristo. E isso ano após ano. Ano após ano. Eu ganhando e ensinando o outro a ganhar. Em 2029 somos 2.000 pessoas. Amém? Amém ou não amém? Em 2030 seremos quantas pessoas? 4.000 pessoas. Em 2031 seremos quantas pessoas? 8.000 pessoas. Em 2032, 16.000 pessoas. Fechou os 10 anos, 2033. Daqui a 10 anos, janeiro de 2033, porque 40 pessoas decidiram ganhar uma pessoa para Cristo, e ensinando, tendo uma mentalidade, põe lá meu irmão, uma mentalidade, tendo uma mentalidade de crescimento. Em 2033, nós seremos mais de quantas pessoas, hein? 16.000 pessoas. Sabe por quê, querido, que isso não acontece? Porque a gente acha isso, não, isso é absurdo. Mas para Jesus isso não é absurdo. Sabe por quê? Porque Jesus entregou esta missão na mão de 12 pessoas. Ele entregou esta missão na mão de 12 pessoas. E essas 12 pessoas não falharam. Não falharam. Então hoje, você está convidado a ter uma mentalidade de crescimento, porque esse ano é o ano do crescimento. Então o que você vai fazer para ter uma mentalidade de crescimento? Para ombrear com o pastor, para juntar ao pastor e falar: pastor, estamos juntos, vamos crescer mesmo, essas cadeiras vão ficar poucas, a galeria já vai inaugurar abarrotada, em nome de Jesus. Você nem falou amém? Mentalidade de crescimento. Pastor, quando vamos fazer para estacionar os outros carros que vão chegar? Mentalidade de crescimento. Vamos colocar lá na frente, vamos colocar na calçada, vamos comprar o prédio do lado, vamos fazer o quê? Pastor, mas já não está bom. Não está bom, sabe por quê? Pastor, mas que negócio de números? Não são números, sabe por quê? Porque números são vidas, são pessoas. Então eu quero convidar você para orar hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.